Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Todos nós estamos com saudades dos nossos encontros, dos nossos estudos, das nossas palestras, mas continuamos seguindo as determinações que orientam a manutenção do distanciamento social. Retomaremos as nossas atividades presenciais, tão logo autorizado pelos órgãos responsáveis. Hoje a nossa proposta é nós conversarmos sobre a prece. Nós vamos falar sobre a importância e a eficácia da prece. O que nós entendemos como sendo prece? Outra pergunta que nós podemos fazer é se Deus tudo sabe. Então, qual o sentido de realizarmos um pedido? Outra pergunta que nós vamos também procurar responder nesse estudo é se as preces são sempre ouvidas. E também qual a melhor maneira de realizarmos a prece. A palavra orar vem do latim do verbo orare, que significa falar. Toda vez que nós falamos, nós oramos. Não é à toa que os pregadores, que os conferencistas, que os palestrantes são chamados de oradores. Orar significa para nós falar com Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus está em toda parte, ou seja, Deus é onipresente. Deus sabe de todas as coisas, Deus tudo criou, então Deus é também onisciente. Na nossa relação com Deus, somos nós que temos a necessidade de buscar o contato com o Criador. A cada oração que nós realizamos, mais nós nos aproximamos de Deus. Jesus, quando encarnado entre nós, trouxe informações importantes a respeito da oração. Jesus orava constantemente. E Jesus disse: quando orares, não faças como os hipócritas, que oram nas praças, no meio da rua, para que sejam vistos pela multidão. Estes já receberam por isto o seu galardão. Então não faça da prece um momento de exibicionismo. Os hipócritas não querem falar com Deus, eles querem receber os elogios pela forma com que oram. Então a prece só tem sentido quando reflete o que se passa na nossa intimidade. A prece revela então, na verdade, a nossa essência, os nossos sentimentos, a nossa sintonia. A prece, por mais simples que seja, deve vir do coração e não unicamente da boca, dos lábios. Como então nós devemos fazer as nossas orações? Será que as posições exteriores nos ajudam a orar? O que vocês acham? Certamente não. Não importa se oramos de pé, se nós oramos sentados, ajoelhados, deitados. As posições exteriores não interferem na grandeza da nossa conversa com Deus. Se tivéssemos a obrigação de orar de joelhos, como poderia orar de joelhos quem estivesse acamado, quem estivesse adoentado, ou que tivesse, de alguma forma, alguma enfermidade deformante e não pudesse ajoelhar? Nós podemos fazer gestos para orar? Sim, nós podemos fazer, mas isso não vai pesar no conteúdo das nossas orações. Não necessitamos de roupas especiais para as nossas orações.
Nós podemos estar de branco, de preto, de azul ou de qualquer outra cor. Nós não precisamos estar de terno ou de gravata, nada disso importa. Não importa se nós apagamos a luz, se nós colocamos um fundo musical, se nós tiramos um fundo musical. Nada disso interfere. Embora nada disso também atrapalhe. Se o indivíduo se sente melhor orando com um fundo musical, que ele o ponha. O que deve ser importante para quem ora é a sua postura interior. O essencial é orar com sinceridade, é aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas que nós já cometemos. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros só o obtém mudando a sua conduta e praticando bem aonde ele antes havia praticado mal. Desse modo, as boas ações vão ser a melhor prece. E por tudo isso, os atos nós podemos dizer que valem mais do que 1000 palavras. Então nós, através da prece, podemos ainda fazer bem aos nossos semelhantes. Porque o espírito que ora atrai a influência de espíritos mais evoluídos, que se associam ao bem que este que está orando deseja fazer. Somamos forças, recebemos assim apoio e ajuda para os nossos bons sentimentos. Mas a prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais nós devemos passar. E isso porque esta decisão está na mão de Deus. E há provas que nós devemos suportar até o fim. Mas Deus leva sim em conta sempre a resignação daquele que pede. Porque acima de tudo, nas leis de Deus, existe a lei do amor. Devemos considerar também que nem sempre aquilo que nós pedimos corresponde realmente ao que nos convém, tendo em vista sempre a nossa felicidade futura. Deus, na sua sabedoria infinita, na sua misericórdia, deixa muitas vezes de atender aqueles pedidos que com certeza mais à frente nos prejudicaria. Todavia, todo pedido justo é atendido, muito mais do que nós podemos supor. Podem ser auxílios através de ideias, através de intuições, muitas vezes até auxílios de terceiros. A prece vem em favor também muitas vezes dos desencarnados. Nós podemos orar por aqueles que já desencarnaram. E é muito bem recebida essa prece por eles. Muitas vezes é recebida como um alívio, como um conforto para dores. Mas então qual é a importância da prece? Vamos dar um exemplo prático. Se nós não limparmos periodicamente o nosso quintal, o nosso jardim, a sujeira se acumula, o mato cresce e vai ter então a proliferação de bichos. No campo espiritual, se não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente, e assim a escuridão vai tomando conta, favorecendo a ação de espíritos mais endurecidos. Ficamos mais suscetíveis. Mas de que forma, então, nós devemos fazer as nossas preces, as nossas orações? A prece deve ser curta e feita na consciência, em profunda meditação, pensando em cada palavra, sentindo, vibrando cada palavra, cada sentimento. Preces prolongadas ou repetitivas tornam-se
cansativas, sonolentas, enfadonhas. E muitas vezes dessas preces, então, não participam o nosso pensamento, o nosso coração. Muitas vezes são apenas palavras maquinalmente repetidas. A prece acontece no pensamento reto, podendo se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto, podendo se orar de pé ou deitado, de luz acesa ou apagada, de olhos abertos ou de olhos fechados, como preferir. O importante é que haja o recolhimento íntimo necessário para nós estabelecermos essa sintonia harmoniosa com o Criador. Importante, então, é o sentimento de amor, de humildade, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Dessa maneira nós iremos absorver a força moral necessária para vencermos as dificuldades com os nossos próprios méritos, evoluindo sempre. Muitas coisas que na vida presente parecem úteis, necessárias e essenciais para a nossa felicidade poderão ser prejudiciais e não convenientes àquilo que de fato nós venhamos a necessitar. E por isso não são concedidas. Muitas vezes a gente faz pedidos contendo o egoísmo e pensando no imediatismo. Então nós pensamos muitas vezes que a nossa prece não foram atendidas e que não têm eficácias. Porém, esses são os efeitos que ocorrem quando nós vemos por um prisma de egoísmo. A curto prazo, a prece e a oração têm o poder de nos consolar, de aliviar o nosso pensamento, de nos resignar e de nos encorajar. E quando nós olhamos a médio e longo prazo, nós podemos então observar que sempre há o pensamento edificante, a aproximação de forças no bem e que restaura as nossas energias. Portanto, de tudo que foi dito então até agora, nós podemos concluir que a eficácia da prece está na renovação íntima de cada um, em que deve então se restabelecer em si o amor, o perdão e a humildade, para que possamos assim, de coração livre, libertos de qualquer sentimento negativo, sempre agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos, pela vida e por todos os dias nos quais nós exercitamos o nosso desejo de melhorar sempre. O Cristo já dizia: vigiai e orai. Assim eram as recomendações do Cristo. Então que nós possamos sempre estar vigilantes e que possamos sempre estar orando, falando em sintonia com o nosso Pai Criador. Esta era então para hoje nossos estudos, a nossa mensagem, a nossa reflexão. Fica aqui a todos então o nosso abraço, nosso muito obrigado por estarem acompanhando os estudos, mesmo de longe. Nosso fraternal abraço a todos. E até a próxima. Muito obrigado. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia.
Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, uma cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda.